Moraes, do canal Opinião. Hoje nós estamos aqui para tratar de um assunto também que é muito polêmico. Envolve questões políticas, questões econômicas, questões ambientais, antropológicas, né? E é um problema que se arrasta há mais de 1.500 anos, muito mais de 1.500 anos, desde a época do descobrimento. Tem um adágio que diz que a história é a mãe de todas as ciências. E um outro que diz também que não se faz o omelete sem quebrar os ovos. Todos nós sabemos que o Brasil é um país emergente, mas dentro de um critério mais rígido, né, a gente poderia dizer que o Brasil é um país subdesenvolvido ainda, ou em desenvolvimento. E já se passaram aí, né, mais de um milênio e meio, né, e a condição do país, exceto alguns bolsões de riqueza, né, do Sul, Centro-Sul, que se desenvolveram mais rapidamente, a região Nordeste e a região Norte, elas vêm marchando a passos de tartaruga, a passos de cágado. E tem muito se debatido, e agora até volta novamente à baila, principalmente com o advento da COP30, né, que vai ser realizada em Belém do Pará, voltou a discussão realmente do subdesenvolvimento, né? O olhar do mundo vai estar voltado para Belém do Pará, que é a capital da Amazônia, mas vai estar voltado particularmente para a Amazônia e vai descortinar aí uma realidade que até então não tem sido observada de uma forma mais responsável, tanto pelos governantes do país, quanto por aqueles que se dizem, né, nossos defensores e que acabam contribuindo para tentar preservar o meio ambiente. Essa questão da preservação, além de ser polêmica, ela traz no seu seio uma hipocrisia muito grande. Por quê? Porque, na realidade, preservar para quê? Para quem? Por quê? Né? São questões que a gente precisa debater porque o Brasil precisa avançar. Todos os países desenvolvidos hoje e que alcançaram o desenvolvimento, eles quebraram os ovos para poder fazer o omelete e alcançaram o desenvolvimento. Exemplos dos Estados Unidos, a própria Europa, França, Inglaterra, Alemanha, todo mundo aí utilizou os seus recursos naturais ao limite para poder alcançar o desenvolvimento. Estranhamente, a orientação que se dá no caso do Brasil, é que nós preservemos o nosso meio ambiente. 3/4 do território nacional representa a Amazônia Legal. E aí que a nossa maior riqueza está aí dentro. E todo mundo vem de fora, olha, não toque na Amazônia, não mexam na Amazônia, não se pode desmatar. Na realidade, a hipocrisia é tão grande que todo mundo, né, inclusive o governo atual agora, fala em medidas de austeridade, medidas para preservar, para não desmatar, propõe multa, policiamento intensivo, tudo isso aí eu até concordo, tá? Dentro da racionalidade. Mas pode prestar atenção a uma coisa. Em nenhum momento o governo apresentou um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia, né? Nem para o Nordeste. Né? Na realidade, eu nunca vi, né? Eu sou economista de formação, mas nunca vi apresentar um programa de desenvolvimento para a Amazônia, tá? Com o uso racional dos recursos naturais para poder promover o desenvolvimento. Guardar esses recursos para quê? Para manter essa população aqui, que é a população mais pobre do Brasil, a população mais carente, que vive no meio de uma riqueza imensurável. Se queixam dos desmatadores, dos devastadores, se queixam do agro que avança, né? E que tem sido aí, na realidade, uma réstia de esperança para gerar emprego, renda e riqueza para o país. Tá? Mas mesmo assim, numa luta violenta contra os ambientalistas, que querem manter preservada, intocável, a virgindade amazônica. Isso é muito difícil de engolir
quando se sabe que aqui dentro nós temos condições de nos tornarmos um dos países mais desenvolvidos do mundo, mais ricos do mundo, desde que o governo se volte com seriedade para poder propor um programa nacional de desenvolvimento sustentável dos nossos recursos naturais na Amazônia. E isso eu nunca vi. Desde a época em que eu nasci, estudei, fiz economia, sou uma pessoa que me interesso pela vida do país, mas eu nunca vi um programa, um plano de desenvolvimento efetivo. Eu vejo muita hipocrisia, né? Muito discurso político, muito oba-oba. Tem alguns dados que me deixam assim estarrecidos. Por exemplo, o Brasil, tá? Ele possui hoje uma extensão de 850 milhões de hectares. Tá? A população indígena, somente para tratar de um segmento, ela representa 0,4% da população brasileira, ou seja, cerca de 734 mil habitantes. Engraçado é que o crescimento da população indígena de 91 a 2000 foi de 10,8%, enquanto a população brasileira cresceu nesse período 1,6%, 9 vezes menos. Ou seja, o crescimento da população indígena experimentou a maior taxa de crescimento dentre todas as categorias de população do país. Ora, 734 mil indígenas, eles ocupam 99 milhões de hectares dos 851 que é a extensão do território nacional. Ou seja, as terras indígenas ocupam 11,6% do território nacional. Se você fizer aí uma matemática, uma conta de mercearia, como falam, você vai ver quantos hectares, tá, cada indígena detém dentro das suas reservas. É um absurdo isso. A maioria desses indígenas aqui já estão integrados à sociedade brasileira. Só usam mesmo, tá, a mise-en-scène, né, usam aí o discurso para poder manter, né, propriedades imensas e que eles próprios não têm condição de administrar e de controlar. E aí, por debaixo dos panos, só Deus sabe o que acontece. Tá certo? Então é preciso ter muita cautela, muito cuidado com essa situação. Eu acho que precisa se fazer da COP30 um debate sério em relação à questão da área amazônica. E particularmente, tá certo, esse processo de preservação que não leva em conta, por exemplo, a apresentação de um plano nacional para o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Certo? Era isso hoje o nosso tema, eu espero que sirva aí para uma reflexão. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, né? Dar um likezinho aí e tocar no sininho para que vocês possam acompanhar as nossas publicações. Tá certo? Grande abraço a todos e um bom dia.